Para quem achava que a Lei Magnitsky era apenas um devaneio de bolsonaristas, está ficando muito claro que cada dia fica mais perto de uma sanção dessa magnitude. Não adianta apelar para o Itamaraty, para o governo Lula, até porque o Itamaraty tem péssimo relacionamento com o governo americano. O deputado Marcel Van Hatten perguntou ao nosso chanceler se ele tinha mantido contatos recorrentes com o Marco Rubio. Ele respondeu que quando o Marco Rubio tomou posse, mandou uma carta. E a carta não foi respondida e desde então nada. É duro, né? É um governo que tem ótimo relacionamento apenas com tiranias ligadas ao eixo do mal. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Urgente, a missão está cumprida. Por isso, Elon Musk deixa o governo e agradece Donald Trump. Após pouco mais de 4 meses do governo Trump, o bilionário da Tesla e do X, Elon Musk, como funcionário especial de governo, anuncia que deixa o DOGE, Departamento de Eficiência Governamental, conforme prazo acordado com o presidente americano. Com o sentimento de dever cumprido, Musk diz que o seu legado será fortalecido com o tempo e se tornará um modelo de vida no governo. Musk agradeceu a Donald Trump pela oportunidade de reduzir os gastos desnecessários do governo. Em seu perfil no X, o anúncio do até então líder do DOGE. Abre aspas. Agora que meu período como funcionário especial do governo está chegando ao fim, gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump pela oportunidade de reduzir gastos desnecessários. A missão DOGE só se fortalecerá com o tempo, à medida que se tornar um modelo de vida em todo o governo. Fecha aspas. Afirmou Elon Musk no X. Nova informação dos Estados Unidos deve tirar o sono de Moraes. O jornalista Paulo Figueiredo acaba de fazer uma revelação que pode ser assustadora para o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Acabo de perguntar se será divulgada a lista de brasileiros afetados pela decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A resposta que recebi foi a seguinte: nada relacionado a visto será público. Quando chegar a hora, os indivíduos sancionados serão notificados no aeroporto. Fecha aspas. Com certeza, muitos vão perder o sono com essa nova informação. Teria coragem aos ministros de viajarem novamente para os Estados Unidos? E vamos começar tratando exatamente dessas sanções. Tinha gente que jurava que elas não iriam acontecer, mas o secretário Marco Rubio anunciou a nova política de restrições de visto contra estrangeiros cúmplices em censura pelo mundo afora. A medida atinge autoridades e indivíduos que tentam coibir a liberdade de expressão de norte-americanos. Rubio afirmou que americanos têm sido multados, assediados e processados por autoridades estrangeiras. A política se aplica a estrangeiros responsáveis pela censura contra a liberdade de expressão protegida nos Estados Unidos. O secretário considera inaceitável a emissão de mandados de prisão contra cidadãos por posts em redes sociais. A medida visa atingir governos da América Latina, Europa e qualquer lugar que mine direitos americanos. Vocês que estão assistindo a gente aí, vocês conhecem algum lugar que está sendo minado em sua liberdade de expressão? Então tá bom, vamos lá. Primeiro comentário é do Rodrigo Constantino para botar fogo no parque. Fala. O secretário Marco Rubio anunciou hoje o cancelamento de vistos para várias autoridades mundo afora, na América Latina, na Europa, envolvidas com censura, principalmente de cidadãos americanos. E autoridades brasileiras estão incluídas. Provavelmente Alexandre de Moraes e outros colegas do STF, que vem há muito tempo perseguindo cidadãos americanos, eu, inclusive, entre outros, Elon Musk, com multas absurdas, com pedidos para que empresas americanas cancelem contas de americanos, como o Alexandre de Moraes fez no meu caso com o Patreon, e por aí vai. Isso é um primeiro passo para mostrar que as medidas estão sendo concretizadas. Para quem achava que a Lei Magnitsky era apenas um devaneio de bolsonaristas, está ficando muito claro que cada dia fica mais perto de uma sanção dessa magnitude.
Não adianta apelar para o Itamaraty, para o governo Lula, até porque o Itamaraty tem péssimo relacionamento com o governo americano. O deputado Marcel Van Hatten perguntou ao nosso chanceler se ele tinha mantido contatos recorrentes com o Marco Rubio. Ele respondeu que quando o Marco Rubio tomou posse, mandou uma carta. E a carta não foi respondida e desde então nada. É duro, né? É um governo que tem ótimo relacionamento apenas com tiranias ligadas ao eixo do mal. China, Rússia, Irã, Venezuela, Cuba, Nicarágua, esses são os amigos do Lula e os seus barbudinhos do Itamaraty. As coisas estão acontecendo, não quer dizer que vem daí uma bala de prata, uma solução mágica, uma salvação para o Brasil, mas são passos muito importantes para escancarar para o mundo todo que o Brasil não é mais uma democracia, faz tempo, é um estado de exceção que persegue opositores e que tem uma ditadura de toga tomando todo o poder para si. Vai caber aos próprios brasileiros fazer alguma coisa com base nisso para tentar reverter esse quadro sombrio. Se Deus quiser, seremos capazes. É isso aí, Rodrigo Constantino, seremos capazes sim. E é bom a gente lembrar aqui, não tem soberania brasileira sendo ferida em nada nessa questão. A decisão americana é uma política que se baseia na seção 212A3C da Lei de Imigração e Nacionalidade, que autoriza o secretário de Estado norte-americano a tornar inadmissível qualquer estrangeiro cuja entrada teria consequências adversas para a política externa americana. Nesse caso, quem está atentando contra um princípio fundamental da lei americana, que é a liberdade de expressão, entra no rol de punidos. Leandro Ruschel, vamos começar porque muita gente não estava acreditando aqui no Brasil ainda que a sanção poderia chegar. E a sanção chegou. The book is on the table. E aí? Bom, creio que o efeito mais importante, e vejo pouca gente falando disso, não é uma eventual punição simplesmente a quem promove arbitrariedades, abuso de poder, é basicamente dar aí um golpe muito duro na legitimidade do regime brasileiro. Porque a justificativa para todo esse mar, né, de censura, de prisões arbitrárias, destruição de direitos, o próprio direito de defesa, né, o devido processo legal, aquilo que faz, né, significar alguma coisa a palavra democracia, tudo isso foi ancorado até agora na justificativa da defesa da própria democracia, o que já é absurdo por si só. Mas mesmo assim, essa narrativa, ela permanece como a narrativa principal do regime para fazer o que tem feito nesses últimos 6 anos, né? Uma espécie de estado de emergência que nunca muda, mesmo após as eleições, e que justifica todas essas medidas. Agora, nós temos a maior democracia do mundo em termos de importância, de história, de poder político, de poder militar, de influência econômica, a mais longeva democracia, um dos faróis da liberdade da história ocidental, dizendo o seguinte: olha, tem pessoas aí em certos países que estão abusando desses direitos, né, de legislar e até ultrapassando o seu território para censurar, perseguir politicamente americanos ou pessoas que estão nos Estados Unidos, né? E isso diante de todo o mundo. Então a gente começa a enxergar publicações que até ontem estavam alinhadíssimas ao que está acontecendo no Brasil, apoiando, fazendo críticas, tanto publicações no Brasil quanto publicações no exterior, porque está cada vez mais difícil de sustentar essas posturas, né? A gente viu a The Economist, que é basicamente uma publicação globalista, fazendo duras críticas às decisões de censura dos últimos tempos. Financial Times, New York Times, Bloomberg. Então, há uma mudança de postura, por quê? E isso foi o alvo do meu comentário mais cedo. E isso que as pessoas também não estão entendendo.
tudo isso que aconteceu no Brasil nos últimos anos não aconteceu no vácuo. Não foi o regime brasileiro que criou essa ideia de que existem populistas conservadores ou populistas digitais que estão minando a democracia. Isso surgiu nos Estados Unidos através do aparelhamento do Departamento de Estado, de toda a estrutura de segurança nacional dos Estados Unidos, para combater a direita, né? Então, toda essa ideia de combate às fake news, ao discurso de ódio, da necessidade de ter agências de fact-checking, de criar leis para impedir que as pessoas se expressem, né, para defender a democracia, nasceu aqui nos Estados Unidos, pelas mãos da esquerda, pelas mãos dos democratas. Então, quando a gente tem uma estrutura brasileira que foi, digamos assim, incorporada, né, na figura do próprio ministro Moraes ou de outras autoridades, conduzindo essa política, quando eles vão para conduzir essa política, já tem toda uma estrutura montada. Já tem os laboratórios de internet, né, os acadêmicos que fazem papers e que defendem essas ideias, tem as agências de fact-checking, tem a imprensa que segue, né, os papéis aí, os registros do USAID mostram que o governo americano bancou com centenas de milhões de dólares mais de 13 mil jornalistas pelo mundo todo, inclusive vários brasileiros, alguns bem conhecidos, inclusive, né, Folha, Estadão. Toda essa máquina está sendo desfeita pelo governo Trump. E agora, os Estados Unidos voltam a ser um farol da liberdade do mundo, voltam a adotar a liberdade de expressão como política de Estado. Então, uma das bases do sistema de repressão brasileiro foi retirada. Mesmo que não existisse sanção alguma, já não há mais esse apoio institucional e até por baixo dos panos, que foi revelado até mesmo pelo ministro Barroso. Em Nova York ele disse, olha, eu pedi ajuda para o secretário de Estado para, entre aspas, defender a democracia brasileira. Ou seja, isso não é uma teoria da conspiração, ele mesmo está falando disso, ele mesmo reconhece isso. Então, essa que é uma das bases, um dos pilares do sistema já não existe mais. E agora isso que era um pilar para defender esse sistema de repressão brasileiro é, na verdade, um vetor contrário ao sistema de repressão, dizendo, olha, se vocês continuarem nesse caminho, vai dar problema, né? Para mim, o que foi adotado ontem, né, alguns dias atrás, lá pelo Marco Rubio, lá no Congresso, quando ele disse, olha, provavelmente vai ter sanções. E hoje, com esse novo anúncio de cancelamento de visto, porque a gente sabe que isso ainda não é a lei Magnitsky, né? É apenas anulação de vistos, o que é algo até menos grave, me parece que são avisos. Me parece que são alertas, né? São aqueles tiros para cima, para dizer, olha, aquele que o navio dá quando um outro navio chega muito perto, vá numa outra direção, porque senão o negócio vai ficar pior, né? Então, o governo americano está dando salves de aviso para o regime brasileiro. Não siga nessa direção, isso aqui vai dar problema, nós estamos realmente comprometidos, não mexam com as nossas empresas, não mexam com os nossos cidadãos, não mexam com a liberdade das pessoas, porque a gente vai e afunda isso aí. E eu acho que o Trump já está deixando bem claro que ele não está com medo de cara feia, né? Ele já está adotando uma série de brigas que muitas pessoas não acreditavam que ele iria adotar. Ele está peitando Harvard, ele está peitando a China, ele está peitando os europeus, ele está peitando todo mundo, porque ele sabe, pela experiência do primeiro mandato, que se ele não fizer isso, eles vão destruir a presidência dele como tentaram fazer na primeira presidência, né? Ele aprendeu a lição. Então, o que me parece é que é muito mais profundo do que as pessoas imaginam que é só uma sanção, é só uma punição. Não. Nós estamos vendo a maior potência política, econômica e militar do mundo modificando a sua estratégia, e parece que essa estratégia é uma estratégia de longo prazo. E aí o Brasil, a elite brasileira, para finalizar, vai ter que fazer uma escolha. Porque a gente sabe que essas perseguições, essa censura, não partem apenas de ministros, né, de uma corte. É todo um sistema que envolve uma série de atores, alguns não aparecem, né? Então a elite brasileira que sustenta esse sistema de repressão, sustentou pelo menos nos últimos anos, vai ter que fazer uma escolha. Vocês realmente querem se alinhar à Rússia, ao Irã e à China, né, e adotar esse modelo político, econômico, social no Brasil? E vocês vão realmente comprar uma briga com os Estados Unidos? É isso?
esse agora passa a ser o custo para a elite política brasileira, para a elite empresarial brasileira, né, para a elite midiática brasileira, de continuar apoiando essa censura, essa perseguição, essa busca por acabar com a direita brasileira. Esse é o preço, né? Então, a elite brasileira vai ter que fazer uma escolha. Ou segue nessa direção, e aí a gente vai ter uma série de problemas com os Estados Unidos, ou vai alinhar o país ao que há de pior no mundo, né? A Venezuela, a Coreia do Norte, a China, a Rússia e Irã. É isso que precisa ficar claro. Vamos ver qual vai ser a escolha. Você está ligado no Braddock Show. Essa nova política americana, ela foi formalizada para proteger os Estados Unidos e seus cidadãos contra o autoritarismo judicial estrangeiro. Maurício Galante, o Trump já foi vítima da juristocracia lá e entendeu que esse é um modelito que está sendo aplicado internacionalmente e que, inclusive, como lembrou muito bem o Leandro Ruschel, foi bancado, teve a USAID, ou a famosa USAID, dando aquela ajudinha, né? Ajudando o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, por exemplo, a escrever livros para tratar da desinformação, ajudou a bancar jornalistas também por aqui que defenderam a censura. Corrupção total, jornalista defendendo. Censura é o corrupto nato, porque a corrupção do jornalismo é quando você atenta contra a liberdade de expressão. Maurício Galante, e aí no Texas, o Brasil vai ser valente para encarar a turma do Lourão ou não, hein? Olha, quando o Alexandre de Moraes falou que as coisas no Brasil só vão mudar quando o porta-aviões americano atracar no Lago Paranoá, ele esqueceu de que até chegar lá, até o porta-aviões americano atracar no Lago Paranoá, vão ter que passar pelo purgatório, que são as 5 fases de engajamento diplomático, de uma quebra de relações e de uma guerra total comercial e judicial que os Estados Unidos têm ao seu dispor contra países, não só o Brasil, mas nesse caminho está seguindo aí a Romênia, você tem a Espanha, você tem outros países na Europa também, até a própria França, e o Brasil é um deles. A Venezuela já está no 5º estágio. Então os estágios são as restrições, que são as que foram publicadas hoje, de você cancelar o visto de autoridades desse país, que censura, persegue opositores políticos e ataca cidadãos americanos, não só em solo americano, quanto fora dos Estados Unidos, empresas ou cidadãos americanos. Basicamente, essas restrições elas têm uma abrangência muito pequena. O Congresso americano já está na comissão da CCJ aqui americana, passar o No Censors in Our Shores, ou seja, vai proibir empresas, cidadãos de qualquer país a investir aqui ou entrar nos Estados Unidos se ele for conivente com a censura. Então você começa a pensar aí em empresas brasileiras que investem aqui nos Estados Unidos. A Gerdau, uma grande gigante do aço, a JBS, a grande gigante da carne. Aí você tem Embraer, que é a grande gigante da aeronáutica. Você tem outras empresas aí, a Ambev, que é dona da famosa Budweiser. Essas empresas, elas doam para o Partido Socialista aí no Brasil, que é o PT. Elas, de alguma maneira, elas mantêm o regime de pé e elas podem começar a ter problema aqui em fazer negócio nos Estados Unidos. No 3º estágio, você tem o Magnitsky, que são sanções econômicas a elementos que estão cometendo crimes ou cerceamento ou perseguição. E aí você tem ministros da Suprema Corte, familiares, podem perder suas contas correntes, nenhuma empresa de cartão de crédito, nenhuma rede hoteleira, nenhum banco internacional vai querer fazer negócio com eles, porque senão eles sofrem consequências dos Estados Unidos aqui dentro. Não se trata de uma invasão internacional em se ditar normas e ofender regulamentos internos de outros países. Se trata apenas de proibir empresas americanas de fazer negócio com essas pessoas. Caso contrário, elas sofrem sanções aqui dentro. Então você imagina um ministro da Suprema Corte não poder viajar, não poder ter cartão de crédito, não se relacionar com empresas aéreas para poder viajar. Então torna a vida deles muito difíceis. Aí vem sanções econômicas, é o que países como a Rússia, o Irã, Coreia do Norte, Venezuela estão sofrendo. As economias ficam em frangalho, as pessoas morrem de fome, e aí fica a critério da população daquele país se juntar e tirar o governo ali, que no caso de ditaduras é muito difícil, porque eles não têm armas e não têm subsídios, ou manter a situação como está.
Então, e as ações hostis, que são o último estágio. Os Estados Unidos pode, se o Brasil, eu digo, continuar relações diplomáticas, relações comerciais e geoestratégicas com a China, por exemplo, com o Irã, por exemplo, que está na mira de ser atacado aí, não só por Israel, como pelos Estados Unidos, porque eles são países hostis aos Estados Unidos, eles pregam a destruição dos Estados Unidos, eles financiam países que nem na Somália, os Houthis, que atacam navios americanos, porta-aviões americanos. O Brasil continua nessa linha de dar suporte, treinamento, laços econômicos, laços estratégicos com esses países. O Brasil pode sim entrar na lista de alvos, até mesmo no futuro aí, mais longínquo, militares. Então, entra em vigor aí a doutrina Monroe, que é a América para os americanos. Os estados americanos, eles estão embaixo de um guarda-chuva, que é o guarda-chuva dos Estados Unidos, da proteção geoestratégica, militar, econômica dos Estados Unidos, e a influência política e econômica dos Estados Unidos. O Brasil já foi muito longe demais, é o que o Leandro falou. O Brasil se alinhou aos países do eixo do mal e agora vai começar a pagar com o primeiro estágio as restrições, mas a gente pode rapidamente ver o segundo, terceiro, quarto, quinto estágio.